Fala, guerreiro! Eu tenho certeza que você já cometeu muito erro. E eu vou jogar aqui uma praga em você vai errar muito mais. Vou contar uma história pra você. Quando eu estava no meu segundo estágio, teve um momento que me convidaram a trabalhar na equipe de billing. Eu estava trabalhando na equipe de CRM lá da Global Telecom em Londrina. Hoje é a Vivo, na parte de Paraná e Santa Catarina, antes de ser incorporada lá pela Telefônica ou pela Portugal Telecom e virar Vivo. Ela foi a Global Telecom. E quando eu estava na Global Telecom, eu estava trabalhando numa equipe de CRM. A gente fazia ali todo o sisteminha do call center, que atendia os clientes, que anotava tudo, os chamados e tudo mais. Me chamaram para trabalhar com a equipe de billing, produzindo as faturas do pós-pago. Então eu trabalhava produzindo as imagens de impressão do pós-pago. A gente recebia os dados do sistema lá de faturamento e a gente pegava, tinha que transformar os dados e colocar num formato inteligível por um sisteminha que trabalhava com imagem de impressão, e essa imagem de impressão era um sistema chamado Doc One, e a gente mandava isso para uma super impressora em Curitiba, que no fim das contas eu nunca vi essa impressora. Eu conseguia fazer tudo o que eu tinha que fazer remoto, tinha que fazer lá em Londrina e mandava para impressão no Print Center em Curitiba, né? Na época não era tão moderno assim da gente ter uma chamada de vídeo, eu nunca, nem um videozinho daquela impressora funcionando eu via. Mas acontecia deles mandarem lá de Curitiba para Londrina uma caixa com faturas assim impressa para eu ver o resultado final. Então, em algum momento, eles mudaram o sistema, atualizaram a versão do sistema de billing que a gente trabalhava e tudo aquilo que a gente fazia parou de funcionar. E aí, a gente estava trabalhando com os scripts lá em Perl, coisa velha, naquela época ainda era bala. E aí, eu falei assim, se a gente receber os dados em certos formatos, eu trabalho aqui os dados em Perl e crio o arquivo com a imagem de impressão e a gente pega e manda de novo para o Doc One, porque o sistema que a gente estava usando, a gente lia uma imagem de impressão que saía do sistema da Amdocs, a gente recebia um PDF, fazia uma interpretação daquela imagem e lia nos dados, lendo o ACR da imagem. E era muito difícil trabalhar naquilo, era quase programar num assembly da vida, então dava muito trabalho. Aí eu peguei e falei assim, não, vamos fazer diferente. Eu conversei com os caras da Amdocs, falei, você não consegue me mandar uns arquivinhos, uns dados, antes de imprimir? Me manda aí uns dados, me manda umas coisas aí em formato texto, né? Aí eles me prepararam uns arquivos lá e tudo mais. Daqueles arquivos eu fazia um interpretador e mandava para a imagem de impressão. Aquilo foi uma dos meus primeiros, assim, falar assim, puta, foi um grande êxito, assim, foi uma realização muito grande, porque a gente substituiu um middleware, né, que tinha uma licença caríssima lá para ler aquela imagem de impressão, e a gente fez um script ali, no custo mão de obra do estagiário. Naquela época eu era estagiário. Era meu segundo estágio. Meu primeiro estágio tinha sido num laboratório de biotecnologia. E aí, de certa feita, o cara que trabalhava comigo, ele foi contratado por uma empresa que trabalhava com Doc One em São Paulo, acho que pela própria Group One, a empresa que era a fornecedora, e foi para São Paulo. Eu assumi aquela bagaça toda, estagiário, responsável por de 30% a 40% do faturamento da Vivo naquela época. E a gente tinha a pressão de que tinha que mandar, né? A fatura tinha que chegar na época certa, tinha que mandar a fatura para impressão. E aí, eu fiz umas coisas, assim, um script bem interessante que ele tinha um debug, assim, né? Que ele falava para mim onde é que ele dava pau, qual é a linha do código que ele falhou e tudo mais,
Porque quando a fatura vinha diferente, eu tinha que adaptar o interpretador. Basicamente, todo vídeo eu tinha que ver quais faturas tinham falhado e colocar mais aquela informação que não estava claro para mim lá dentro do sistema. E aí eu tinha 3 arquivos, tinha 3 pastinhas. Tinha 3 pastinhas que eu trabalhava. A pastinha do log, a pastinha de entrada, a pastinha dos scripts. Então, quando eu rodava, eu sempre pegava o arquivo de entrada, a pastinha de resultado, né? E tinha a pastinha do script. A gente trabalhava no Unix. Então imagina 3 prompts assim na sua frente, fala assim, ó, uma eu executava o script, a outra eu olhava o resultado. E aí se o resultado não estava de acordo, ia lá, mudava o código, deletava a pastinha de saída e executava o código. Aí fazendo isso, vai lá, corrige o código, deleta o resultado anterior, vai na pastinha e processa. Vai lá, corrige o código, deleta o resultado anterior, vai lá na pasta do script e processa. Vai lá, corrige o código, vai lá na parte do script e deleta. Delete, rm asterisco menos rf. Deletei todos os scripts que eu tinha demorado uns 6 meses fazendo. Todos os Linux que rodavam, eu estava lá atualizando aqueles scripts. Naquele momento, um frio na barriga. Um frio na barriga. E aí, o que eu faço? Deletei todos os scripts. Aí você acha que a gente tinha versionador? Você acha que a gente tinha backup? Não existia. Aí, né, depois que eu consegui acalmar um pouquinho, a gente trabalhava acho que no 7º piso, corri lá pro 8º piso, na galera do Unix, perguntei, falei, cara, deletei uns arquivos aqui. Um dos administradores era um cara bem bacana, aqueles carrancudo, que também era professor nosso lá, de sistema operacional na universidade. E aí eu falei, Clévio, deletei tudo aqui, cara, tem volta, tem lixeira? O cara virou pra mim, Unix, deletou, já era, não tem volta. Eu, sério? Não tem nada que eu possa fazer? Não, não tem nada que você possa fazer. Cara, voltei pro meu lugar, respirei fundo, cara, vai rodar a bilha essa noite. Tô ferrado. Por sorte eu tinha feito uns backups na minha máquina lá de um mês anterior. A gente salvava quase tudo diretamente lá via FTP no Linux, então o oficial era a produção, não tinha ambiente de teste, não tinha ambiente de homologação, era tudo diretamente na máquina do Print Center em produção, sem nenhuma forma de aquilo ter a volta. Cara, descobri que eu tinha aquele backup de um mês atrás, fui lá descobri que tinha uns pontos back dentro do UltraEdit que eu usava na época lá para codar e peguei umas outras versões meio quebrada e tudo mais e comecei falei, putz, vou ter que refazer esse código aqui. Naquela época, o amigo tinha implementado uma política que o estagiário tinha que sair às 6, não podia ficar até mais tarde, tinha que cumprir só ali aquela quantidade de horas e já era. Então eu cheguei lá pro gerente e falei, cara, apaguei tudo, deletei, já era. Vou ter que ficar até mais tarde para poder corrigir. Então pedi autorização para ficar trabalhando até mais tarde, tinha que ir para a faculdade, não fui para a faculdade aquele dia. Avisei o Carlinho, que era o cara da operação lá, rodava a produção. E cara, mãos à obra, Marcelão, dá autorização para ficar até mais tarde aqui que, puta, baguncei o coreto. E aí aquela noite, cara, fiquei até as 9 da noite rodando até que eu consegui pegar e corrigir o código. Aqui fica a moral da história. Você vai errar. Você vai errar. A pergunta é, você banca o erro? Você vai ter coragem de falar assim, cara, assumir, eu errei, cometi um erro, né? Como muitos já fizeram aí, deletar dados
em excesso, né, em produção, banco de dados. Você banca o erro, fala assim, cara, cometi o erro, vou precisar aqui mais tempo para corrigir e ficar. Por exemplo, hoje eu tô 6 dias que eu não consigo terminar uma query, não consigo fazer ela funcionar. Quando eu estava lá para terminar o código para versionar ela, o que aconteceu? Não, coloquei um detalhe a mais lá, começou invalid number, não mostra a linha que está dando erro, não mostra nada, simplesmente crash uma query gigantesca lá. Ai meu Deus, o que a gente faz? Então é aquela coisa, você no desenvolvimento de software, você aprende, você descobre muita coisa na tentativa e erro. Você vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. A verdade é essa, acostume com isso, acostume que você vai esquecer de fazer algum procedimento importante. A questão é, aprenda com os erros, aprenda a errar rápido, aprenda que faz parte do processo. Pare de procurar o culpado porque alguma coisa aconteceu. Não, existe um erro no processo, existe um erro na sua equipe, existe um erro no grupo. Aprenda que é normal, aprenda que você vai errar. E ao errar, você vai aprender. Parece simples? Parece simples. Mas muita gente tem medo de errar, medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de tomar, né, um esporro ali. E vai acontecer, sempre tem os caras que vão sentir. Sempre vai ter os caras que vão se sentir mais agredidos ali e vão querer dar um esporro no cara, no estagiário. O cara cometeu erro, mas todo mundo erra. Então o erro é do processo. O erro é do processo de aprendizagem. Quando a gente está trabalhando com software, a gente está aprendendo a fazer as coisas, está aprendendo como certas coisas funcionam. A gente está testando certas bibliotecas para resolver problemas e a gente não sabe. A gente está descobrindo a forma de resolver aquele problema. Então a dica aqui é erre rápido, aprenda com erro, corrija, crie processos, né? Crie checklists para você não entrar na noia de que você não vai errar. Não, você vai errar, erra bastante. E aprenda com os seus erros e coloque em prática. Corrija os erros e siga o jogo, é da parte, a nossa profissão é assim. Se você não souber que isso faz parte, ou você criar mecanismos que vai ajudar você a descobrir o erro mais rapidamente, com testes automatizados, coisas do tipo, você vai continuar errando. Então, cara, aprenda com isso. Eu aprendi muito com essa experiência de backup é importante, versionamento é importante. Então hoje, com aquela experiência, eu sei que eu tenho que colocar processos que resguardem a minha potencialidade de cometer um erro. Então, se eu estou fazendo um arquivo, eu salvo aquele arquivo, eu crio backup, eu movo uma segunda versão para uma página, salvo 2, 3, 4 versões para ter alguma coisa ali atrás. Então, mas eu aprendi isso errando. E tem muita gente que deixa o medo, né, bloquear a ação. Se o medo entrar e tomar conta, você não vai agir. E não agir, você não vai errar. Só erra quem está tentando. Alô, guerreiro, fica aqui essa dica. Se você quer saber mais, se você quer saber sobre algum conteúdo, como superar uma dificuldade aí na área de desenvolvimento de software, na área de relacionamento com a equipe, deixe seu comentário aqui abaixo. Um abraço e até mais.